Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online. Hoje nós mostramos para você a novidade que a Renault trouxe em motorização. Esses motores foram lançados em dezembro do ano passado e agora começa então a equipar a sua linha. Nós temos aqui para mostrar os detalhes técnicos do Logan com o novíssimo motor 1.6 SCE. E junto comigo, Fernando Landulfo, ele que é consultor técnico da revista O Mecânico, também professor de engenharia. Landulfo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer atender vocês da revista O Mecânico, que também é a minha casa. É isso aí. Então vamos lá, Landulfo, mostrar aí para o amigo mecânico quais são as diferenças e novidades desse motor 1.6 SCE da Renault. Vamos lá. O motor é de altíssima tecnologia. A Renault veio dessa vez para arrasar o quarteirão. A Renault fez um trabalho nesse motor onde, as peças móveis que estão por dentro dele, todas elas feitas aí com materiais mais leves, exatamente para deixar o motor mais leve. Além disso, ele tem o bloco do motor, cabeçote e pré-cárter em alumínio. O comando de válvulas é duplo, variável na admissão. Os injetores de combustíveis estão posicionados no cabeçote. Pistões e anéis com baixo atrito. Coletor de escapamento integrado ao cabeçote. Bielas forjadas em aço. Virabrequim de aço forjado. E também sistema de acessórios com acionamento através de correia elástica. E sincronismo do motor feito através de corrente. Aí, como você mesmo chama, Landulfo, o guerreiro da oficina. Quais são os cuidados, o que ele tem que prestar atenção na hora de fazer diagnóstico, na hora de avaliar um motor desse tipo para saber se tem que trocar algum componente, fazer as revisões? Bom, vamos lá. A Renault é uma empresa muito tradicional, é uma empresa que sempre prezou muito pelo guerreiro das oficinas, ela sempre considerou o mecânico independente como um parceiro. Esse motor é um motor muito simples de se fazer manutenção. Primeiro, partes em alumínio, bloco em alumínio, cabeçote também em alumínio. Muito mais fácil para desmontar, muito mais fácil para se carregar. Não precisa fazer tanta força na hora de tirar um cabeçote. Coletor de escapamento integrado ao cabeçote. Ou seja, menos uma peça para se desmontar. Sincronismo por corrente. A correia dentada sendo deixada de lado, voltando aí às origens. Não, estão mandando para trás a tecnologia? Não, não necessariamente. A corrente é tão eficiente quanto a correia dentada. Só que ela tem uma vantagem. Os períodos de manutenção são muito maiores. A correia dentada você precisa ficar de olho nela, obedecer rigidamente a troca do tensionador e também da correia para a correia não quebrar e dar um atropelamento de válvulas. A corrente não, a gente pode ficar um pouco mais sossegado. A corrente ela é mais robusta. Os períodos de manutenção são maiores. Só que ainda é exigida uma manutenção. Nós temos que lembrar que, primeiro, essa corrente é lubrificada. Então, o fator óleo lubrificante se torna primordial. Usar o óleo certo, aquele que é recomendado pela fábrica, e trocar no período certo. Segundo, o tensionamento dessa corrente é feito por uma peça plástica. Nós temos uma peça plástica que faz o tensionamento da corrente. Apesar de lubrificado, tem desgaste. Ou seja, dentro de um determinado período, vai ter que ser feita uma intervenção preventiva para se evitar depois ruídos ou desgaste excessivo da corrente. Tá? Agora passando aqui diretamente para colocar a mão na massa. Estou percebendo aqui, por exemplo, que uma pequena dificuldade que o mecânico vai ter seria na hora de trocar as velas, porque ele vai ter que desmontar, vai ter que tirar o coletor. Sim, nós temos aqui esse coletor de admissão, uma peça plástica, então todo cuidado é pouco, principalmente quando a peça está quente. Mais atenção ainda quando esses veículos começarem a ficar mais velhinhos, porque as variações de temperatura vão tender a provocar o ressecamento desse plástico. Então, na hora de tirar e colocar, é preciso cuidado, porque ele é encaixado aqui na parte de baixo. Solta-se os parafusos de fixação, dá para a gente notar que são parafusos sextavados comuns,
E na hora de remover é preciso todo o cuidado do mundo. Não se pode usar força bruta nesse tipo de componente. E as velas, elas não utilizam mais os cabos, né? São bobinas individuais. Sim, é o sistema é o chamado sistema de ignição individual. Em cima de cada vela eu tenho uma bobina individual, ou seja, os cabos de alta tensão não existem mais. Vale lembrar para o amigo mecânico que esse motor é um motor flex e eles permaneceram com o tanquinho de auxílio para a partida frio. A remoção ou a supressão do sistema de partida auxiliar não é uma obrigação, é um plus que algumas fábricas julgaram por bem extinguir esses componentes. Mas não existe nenhum benefício adicional, nenhum prejuízo adicional em se ter o sistema de partida frio ainda operante. O detalhe é que precisa ficar atento porque é um sistema que exige manutenção, né? Você tem que ficar atento, por exemplo, com a questão do combustível. Se a pessoa usa muito a gasolina fica lá e de repente ela perde o prazo de validade, vamos dizer assim, e isso pode contaminar o sistema de injeção, né? O que vai acontecer é que se a gasolina não for utilizada, se ela ficar muito tempo aí, ela vai oxidar. Oxidando, ela forma uma goma. Pode começar a provocar depósitos aí no sistema de admissão do motor. Isso é prejudicial. Logo, durante as manutenções preventivas, é imprescindível o exame do reservatório e, se ele estiver sujo, a limpeza. Fazer a troca. Já que estamos falando do sistema de injeção, mudaram também o posicionamento dos bicos, né? Mudaram. Eles agora estão assentados, eles estão encaixados diretamente no cabeçote. Mas cuidado, isso não quer dizer que seja um motor de injeção direta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz aí no popular. A acomodação dos injetores no cabeçote vem tornar mais fácil ainda a vida do mecânico. É menos uma peça, é menos um risco de, na hora de uma desmontagem, você quebrar alguma coisa. Um detalhe também que facilita a vida do mecânico. Temos também um alternador diferente, né? Esse alternador é muito interessante. O alternador, no caso dessa nova tecnologia, ele opera da seguinte forma. A carga da bateria, a recarga da bateria, ela é feita durante as desacelerações. Então, tirou o pé do acelerador, o motor entrou em fase de freio motor, o alternador é excitado para recarregar a bateria mais rapidamente. Nos períodos de aceleração, aonde toda a potência é necessária, a excitação do alternador é cortada e ele não pesa ao motor, ele não rouba alguns poucos HPs necessários aí à recarga da bateria. E tudo isso auxilia na economia de combustível. Com absoluta certeza, e no desempenho também. Bem, agora mais alguns detalhes aqui que foram colocados então neste motor que pertence à família SCE, o motor 1.6 de 16 válvulas. Você, por exemplo, pode observar aqui na parte de freio, temos lá o servo-freio. Aí, se o mecânico tiver que fazer alguma manutenção, alguma troca nesses componentes, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai ter que desmontar aí alguns componentes, né? Mas, Ragazzi, isso hoje é uma realidade em todos os veículos que são mais compactos. Aquele velho espaço que dava para entrar o mecânico dentro do compartimento do motor, como existia nos veículos antigos, os saudosos Galax, Dodges, Opalas, não existe mais, isso acabou. O espaço é caro, o espaço é precioso, então ele tem que ser reduzido ao máximo. Espaço para o passageiro, para o motor não. Então, infelizmente, para esse tipo de intervenção, algumas peças precisam ser removidas. E lógico, estamos fazendo aqui uma avaliação, né? Nessa primeira avaliação que você faz, conhecendo agora esse motor, alguma coisa te chama a atenção para que o mecânico tenha necessidade, por exemplo, de alguma ferramenta especial, algum item que ele não está acostumado a ter na oficina para fazer as avaliações, fazer então as revisões, fazer troca de componentes? Olha, Ragazzi, a princípio, tirando a parte eletrônica, obviamente, que sempre necessita do scanner apropriado, você pode notar, os parafusos são parafusos convencionais.
Nem parafuso tipo Torx ou Allen está sendo usado. O mais convencional possível. Braçadeiras convencionais de fenda, ou seja, uma chave canhão, uma chave de fenda tradicional, permite a desmontagem. A mesma coisa aqui, ó, parafusos sextavados normais. Ou seja, a princípio, o mecânico não vai ter nenhuma dor de cabeça para acessar os componentes externos ou internos do motor. Agora, obviamente, intervenções mais críticas, intervenções mais, vamos dizer assim, intervenções mais precisas, aí sim é preciso atender às especificações da fábrica no que diz respeito a gabaritos posicionadores, principalmente. E duas outras novidades que foram colocadas nessa versão 1.6. O sistema de start-stop, conforme você para no semáforo, desengata o carro e tira o pé da embreagem, ele desliga e volta a ligar a partir do momento que você pisa na embreagem novamente para engatar a marcha. E o sistema de direção, de auxílio de direção, ele passa a ser eletrohidráulico. Agora o sistema eletrohidráulico ele está presente também no motor 1.0. Bom, quais são as vantagens? Primeiro, no sistema start-stop, economia de combustível. E o guerreiro das oficinas não precisa ficar apavorado com o motor de partida. Ele foi dimensionado para fazer esse tipo de serviço. Não se preocupe que ele não vai acabar mais rápido. Segundo, sistema de direção eletrohidráulica. A boa e velha bomba hidráulica tocada pelo motor, pela polia do motor, está extinta. São menos HPs que eu estou roubando do motor para fazer esse serviço. Ou seja, maior aproveitamento da energia térmica gerada, menor consumo de combustível, com certeza. E já que você falou em energia térmica, me veio aqui também sistema de arrefecimento. No caso desse motor de alumínio, ele exige mais ou exige menos do sistema de arrefecimento? Nem mais, nem menos. O cuidado com o sistema de arrefecimento de motores em alumínio é um só. Aditivo. Usar o aditivo certo, na proporção certa. Aditivo errado em alumínio pode provocar uma corrosão galvânica acelerada. Bem, então mostramos aqui todos os detalhes, né, desse motor 1.6 SCE que a Renault passa a utilizar nos veículos da sua linha, no caso do Duster, no caso do Sandero, também o recém-lançado Captur, que é um SUV, também com motor 1.6 SCE. Bom, Landulfo, já que mostramos então todos os detalhes dessa motorização, então 1.6 SCE, vamos levantar agora o Renault Logan para saber se tem alguma modificação no undercar dele? Com certeza, vamos ver quais são as surpresas que nos aguardam debaixo do carro. Bom, Landulfo, levantamos então o Logan. Inclusive aqui, nessa parte de baixo, né, no undercar dele, a gente tem condições até de ver melhor a parte de motorização, né? Não só o motor, como o câmbio. E já estou vendo aqui, por exemplo, que mudaram o filtro do óleo. Ficou mais fácil para fazer a substituição, né? Com certeza. E olha, não só a posição facilitada, olha o espaço para se trabalhar com segurança e com determinado conforto. A mesma coisa o bujão de cárter para trocar o óleo. Olha que tranquilidade. E daqui também eu tenho uma visão legal do novo alternador, olha aí. Com certeza, do alternador e do motor de partida. Ou seja, a manutenção está muito facilitada nesse veículo. Com relação a outros itens, a Renault é sempre uma tradicionalista no que diz respeito a algumas configurações. Suspensão, a boa e velha McPherson, suspensão traseira, eixo rígido, também com molas helicoidais e amortecedor, muito conhecido do mecânico. O filtro de combustível, como a gente costuma dizer na nossa gíria, na cara do gol. Sim. Facílimo de ser acessado. Ou seja, mamão com açúcar pro guerreiro das oficinas. É isso aí. Agora, nessa parte aqui de suspensão, por exemplo, a bandeja. No caso de fazer uma troca de pivô, é necessário trocar o sistema completo?
Olha, isso é uma característica que teria que ser verificado junto com o fabricante. Neste caso aqui, você pode notar que o pivô está prensado na bandeja, ele não está parafusado. O ideal seria substituir a peça completa. Aí depois então temos aqui o sistema de freios, né? Disco, pastilhas. Disco, pastilhas, sistema tradicional, fixação simples, acesso ao sangrador também bastante facilitado, acesso aos flexíveis também bastante facilitado, nada de ferramentas especiais, ferramentas tradicionalíssimas que toda oficina tem. E o mesmo também deve acontecer para molas e amortecedores. Com certeza, um bom e velho compressor de mola para fazer a troca com segurança, mas as ferramentas tradicionais de oficina, não há por que não se fazer esse serviço com relativa tranquilidade. A mesma coisa, você pode notar, os coxins e suportes, tanto do motor como do câmbio. Tanto do câmbio como do motor. Acesso fácil, ferramentas tradicionais. Até mesmo a caixa de direção, em que em alguns modelos é um verdadeiro pesadelo para ser trocada. Bem fácil, bem tranquilo. E lembrando que a partir desta motorização, a assistência de direção é feita de maneira eletrohidráulica. Agora, na hora, por exemplo, de fazer uma substituição da caixa, pelo fato dela ter assistência eletrohidráulica, é necessário ter o equipamento diagnóstico? O equipamento de diagnóstico deve estar sempre à mão em qualquer procedimento que é feito no veículo. Por quê? Esses veículos são controlados eletronicamente. A bomba de direção, apesar de ela ser de acionamento elétrico, com certeza esse motor elétrico ele está ligado a um sistema computadorizado que vai decidir quando ele deve ser ligado ou quando ele deve ser desacionado. E já que falamos em eletrônica, né, temos aqui a parte de baixo, dá para ver a parte da carcaça do câmbio. Um dos acessórios, vamos dizer assim, que há nesse carro é exatamente o sistema que te indica o momento correto de você fazer a mudança da marcha, que aparece no painel. Isso é eletrônica pura, né? Com certeza. A eletrônica embarcada hoje, ela é predominante em todas as linhas de veículos. Não existem mais veículos sem eletrônica embarcada. Bem, Landulfo, então, já conhecemos a parte do undercar. Aliás, também acho que vale a pena mostrar, né, os detalhes de acabamento. Com certeza. Toda a tubulação de combustível e também de freios, protegida por esta carenagem, coisa que em modelos mais caros não se encontra. Em muitos modelos mais caros não se encontra esse tipo de proteção. Como nós havíamos dito, o filtro de combustível na cara do Gol. Olha ele aqui. Facinho, facinho de ser trocado. Preso por uma cintinha e 2 engates rápidos. Ou seja, novamente, mamão com açúcar para o guerreiro das oficinas. Aqui a parte da suspensão traseira, eixo rígido também conhecido, né? Tradicionalíssimo, eixo rígido, molas helicoidais e amortecedores. E aí molas e amortecedores, a mola inclusive separada do amortecedor, o que facilita no caso de uma substituição. Sim, apesar de serem em paralelo, o fato de não estarem montados concentricamente facilita realmente a desmontagem e a montagem. Sistema de escapamento também preso com uma certa facilidade, com uma certa simplicidade. Ou seja, é um veículo que não vai dar trabalho para o mecânico. Bem, amigo mecânico, mostramos para você os detalhes de reparabilidade do novo Logan, que agora vem com o motor 1.6 SE, o novo motor da Renault. E o preço sugerido do Logan nesta versão que mostramos para você é de R$ 52.750. Landulfo, qual a avaliação que você faz em termos de reparabilidade desse carro? Olha, ragazzi, sem querer ser corporativista, mas o que é bom tem que ser elogiado. Numa primeira impressão, é nota 10. Ou seja, fácil. Facílimo. E até mais um detalhe antes da gente encerrar, vou chamar a atenção. Esse amortecedor para você segurar o capô.
da maneira que foi colocado, também auxilia na hora de você ter acesso às situações do motor, né? Olha o ângulo de abertura que esse tipo de montagem proporcionou. Evita acidentes, dá para se debruçar facilmente em cima do motor, dá para se içar ou pelo menos montar os suportes de sustentação do motor sem risco de algum tipo de acidente. Então, Landulfo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação junto com a gente aqui no Mecânico Online. É um prazer atender a você, atender a nossa revista e ao meu amigo guerreiro das oficinas. Até uma próxima. E você, amigo mecânico, continue ligado no nosso canal youtube.com/mecânico online. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, é muito fácil. Você vê aí do lado direito do vídeo, tem o triângulo vermelho escrito em branco, inscreva-se. Você clica lá em cima. Se você já estiver logado com o e-mail do Google, você já está inscrito. Se não, ele vai te pedir um e-mail, vai te pedir uma senha, e aí sabe o que acontece? Toda semana, quando fazemos atualização do nosso canal Mecânico Online, você vai receber a informação no seu celular, no seu e-mail. Aproveite também, passe no nosso site, passe no nosso portal, omecânico.com.br, que todo dia tem novidade para você. Passe na nossa página do Facebook, facebook.com/omecânico, veja as matérias que tem lá e curta. E principalmente acompanhe a revista O Mecânico, que tem uma tiragem de 70 mil exemplares distribuídas no Brasil inteiro. São esses os nossos canais de informação feitos especialmente para você que trabalha como mecânico. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até a próxima.